campanha tem o tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, e o lema, que é uma convocação a todos nós, cultivar e guardar a criação. Então, a exemplo do cartaz, nós temos aqui os biomas. Originariamente, no Brasil, era mais ou menos assim. Bioma, né? Vamos dividir a palavra. É uma palavra que vem do grego. Bio quer dizer vida. Oma é um conjunto, né? Então, o conjunto de toda a vida que está envolvida num determinado território, num amplo território, e que essa vida se organiza para que essa área toda viva em harmonia, é o bioma. Então, é o conjunto da vida vegetal, é o conjunto da vida animal, é o conjunto de toda a vida que se faz presente. Essa diversidade, ela é super importante para que essa vida seja renovada, mantida, cuidada. Então, nós temos uma população importante. A maioria da população está atualmente vivendo na cidade, um avanço tecnológico importante que vai nos distanciando desse contato e dessa relação com a natureza e com o cuidado da vida. Então, a casa comum já foi o tema da campanha de 2016. O Papa Francisco vem fazendo esse chamado constante para a gente olhar para a nossa casa comum, como tem sido essa relação e esse cuidado. E aí a gente vê o quanto que tudo caminha pelos interesses da economia. E essa campanha nos ajuda a fazer ações que promovam equilíbrio entre a economia e a ecologia, né? Tudo é comum. Então, se tudo é comum, um não pode estar acima. Na verdade, o que tem que estar sempre acima é a vida. Não é quanto eu vou ganhar, quanto eu vou lucrar com essa determinada situação, mas como servimos a vida por diferentes estratégias. O objetivo geral da campanha, ela nos pede cuidar da criação, de modo especial, de cada bioma, promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos, à luz do Evangelho, a nossa fé nos movendo a tomar mudanças de atitudes, relações com o poder público, com a sociedade, para que a gente possa, iluminados pela fé, cuidar da vida tão ameaçada. Objetivos específicos. Se propor a conhecer um pouco mais de cada bioma, né? São 6 aqueles que estão trazidos na campanha. Nos comprometer com as populações originárias. Essas populações chegaram antes que os descobridores. Será que foi descoberto? Não, não foi descoberto. Já viu uma população aqui, né? E hoje essa população está sendo expulsa. Reconhecer os seus direitos, a sua pertença, são tão brasileiros como todos. Respeitar a sua história, a sua cultura e seu território. Compromisso com a biodiversidade. Parece que hoje, ao caminhar, a gente vê muito uma plantação de uma coisa, aquilo que é chamado de monocultura. Você passa e vê cana, 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 cana. Ou então, soja. E aí, isso é uma cultura, monocultura. Isso não permite a variedade. Deus criou tudo com grande variedade. Quando a gente tira a variedade e deixa um só, isso tem um impacto importante. Isso acontece no mar também. Aquela diversidade de peixes, ela é desrespeitada para se produzir o salmão. E aí, as outras espécies morrem porque vai se fazer um cultivo de salmão ou de camarão e assim por diante. Então, a fauna e a situação da vida marinha é gravíssima, como na terra, na plantação e assim por diante. Então, o impacto das grandes populações. Nós estamos concentrados nas cidades e isso requer que se retire muito para que a gente tenha aqui
o necessário. A forma como se retira pode ser uma forma sustentável ou pode ser uma forma em que vai impactar ainda mais, como tem acontecido. A campanha tem o objetivo de manter a articulação. A gente não vai pensar que sozinhos a gente vai conseguir dar conta desses desafios tão grandes. Com quem se articular? Com as outras igrejas. As diversas igrejas buscam o cuidado com uma casa comum. A organização da sociedade civil, várias organizações estão bastante empenhadas no cuidado da casa comum. Centros de pesquisa, os pesquisadores, antes de muita gente, já vêm alertando sobre a gravidade da situação do planeta. E as diversas pessoas que têm o interesse de manter as riquezas e o bem-estar do povo. Em primeiro lugar, a vida. Comprometer as autoridades públicas para assumir a responsabilidade do meio ambiente e defesa dos povos. É nossa responsabilidade comprometê-los. Infelizmente, deveria já estar imbuído do cargo o cuidado, mas a gente sabe que não está. Então, a gente tem essa importante responsabilidade de trabalhar nas nossas comunidades, mas também de dialogar com o poder público para que sejam executadas as políticas que vão cuidar da casa comum. Contribuir para a construção de um novo paradigma econômico e ecológico. O que quer dizer isso? Um modelo onde a ecologia esteja equilibrada com a economia. O nosso modelo ele está todo orientado para a economia, para aquilo que vai gerar mais interesse. Para todo mundo? Não, para alguns. E o nosso olhar é que os interesses têm que ser voltados para o bem comum, não pode ser o bem de alguns. E o bem comum envolve o cuidado com a vida. Compreender o desafio da conversão ecológica. O Papa Francisco, nos diversos documentos e de forma mais intensa, mais profunda, na encíclica, ele coloca o cuidado, e ele coloca a ecologia integral. Ecologia integral envolve o social, envolve o cultural, envolve o político, envolve o econômico. Tudo está integrado e relacionado na ecologia integral, não é parcial, não é uma parte. Várias campanhas, elas já nos chamaram a atenção para esse problema, para a preservação do que é de todos lá em 79. Daí veio a terra, terra de Deus, terra de irmãos, não é terra de alguns. 2004, a questão da água, água fonte da vida. A Amazônia, né, esse bioma que agora está integrado com todos os outros, foi tema. A vida do planeta, em 2011, bem recente. Este ano, o cuidado com a casa, mais especificamente com relação ao saneamento básico. Ainda é muito baixo o número de moradias que têm acesso ao saneamento básico. Aqui na nossa cidade também, né? Nessa metrópole, a gente tem essa realidade. Com relação aos povos, o negro foi tema em 88, os excluídos em 95, em 99, os desempregados e os povos indígenas em 2002. Então, a gente tem os biomas aqui, né? A Amazônia, quase que 50% do território brasileiro. Na região do Nordeste, a gente tem a Caatinga, o Cerrado mais na parte central ali, a Mata Atlântica, toda a região litorânea, os Pampas, na região sul do país, e o Pantanal, ali, a região de Mato Grosso. O que a nossa lei maior fala? A Constituição Federal. Ela fala que todos têm direito ao meio ambiente. É um direito. Que meio ambiente? Qualquer um? Não. Ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à vida. Vida com saúde. E aí, o poder público tem um dever.
a coletividade, não só o poder público, todos nós, né? A gente está envolvido aí. Defendê-lo, preservá-lo para a atual e para as futuras gerações. E aí, a Constituição Federal também coloca o que o poder público é responsável? Preservar e restaurar. Ele tem que preservar a diversidade e a integridade. Diversidade. Quando a gente entra na linha de mono, a gente desrespeita a diversidade, né? Então, se a gente vê áreas e áreas de apenas uma cultura, isso está desrespeitando a nossa lei maior. A Constituição Federal não conta com isso. Controlar a produção, a comercialização e o emprego das técnicas, dos métodos, das substâncias que colocam risco à vida. A gente tem uma média de 7,5 litros de agrotóxico que cada brasileiro consome num dia. 7,5 litros. Vamos colocar 3 garrafas PET cheias, mais uma pela metade. Isso é a média do que nós consumimos, permitido pelo poder público. O que significa isso para a nossa saúde? Exigir estudo prévio do impacto ambiental para a instalação de uma obra. Uma obra, se ela vai gerar impacto sobre a ecologia, ela tem que ter um estudo anterior e tem que ter estratégias que possam compensar o impacto que essa obra vai trazer naquela determinada região. Proteger fauna e flora. Proteção. O texto base, ele traz no ver uma organização bem bonita. Ele começa trazendo a localização, onde está cada bioma. Coloca dados populacionais, coloca dados das espécies, o que tem naquela região. Coloca as características naturais, a biodiversidade. Lembra que bio é vida? A diversidade da vida é colocada nessa parte do texto básico. Vai colocar a sociodiversidade, a sociedade, a diferença dos povos que ali estão presentes. E vão colocar sua cultura e a sua forma de atuação. Vão colocar a beleza, a fragilidade e os desafios de cada bioma. O texto base, ele traz um apanhado geral. Muita coisa não está contemplada ali, mas é um excelente guia para a gente receber essas informações. Coloca a contextualização política. Como está a questão política em cada um dos biomas? E coloca a contribuição da igreja. Várias ações da igreja, frutos de campanhas anteriores e frutos de outras ações, foram se tornando uma voz importante de cuidado, de defesa, de permanência. Então, essas ações da igreja, elas estão listadas também com relação a cada bioma. O bioma da Amazônia, ele é bastante extenso, 61% do território. Então, a questão dos rios, né, a bacia hidrográfica é muito grande. A gente tem o Amazonas gerando aí uma quantidade gigantesca de água, 175 milhões de litros d'água a cada segundo. Já foi mais, né? Hoje já sofre as consequências da ação. Como a gente está no momento do ver, seria bom que a gente pudesse ver a diversidade dos povos que estão na região da Amazônia. E a devastação. Quando a gente vê aqui à esquerda uma motosserra de uma árvore gigantesca, acho que precisava 2 ou 3 de nós para conseguir abraçar essa árvore. Quantos milhares de anos ela esteve ali gerando vida. E aí chega uma máquina como essa, corta, vende isso por muitos dólares, que não ficam a serviço do bem comum, não ficam a serviço do povo. Lá nós temos a queimada, infelizmente, de norte a sul, é uma prática, uma técnica usada, e nós vemos uma região de importante seca aqui embaixo. Então, eu lembro o lema, cultivar e guardar da criação.
Aqui a gente tem uma área enorme, devastada. Tudo ali era floresta, hoje não é mais. Ali, da mesma forma, aquela região que até nos lembra uma cruz, tudo ali é floresta, está devastado, caminhões e caminhões retirando essa madeira nobre. Caatinga. Esse nome vem da língua indígena, né? Ca quer dizer mata e tinga quer dizer branca. Essa região, ela tem um aspecto bem esbranquiçado, essa vegetação, quando as plantas caem. Por isso tem esse nome, de mata branca ou caatinga. Está ali, principalmente, na região do Nordeste brasileiro. Ele ocupa 11% do território, tem vários mamíferos, aves, répteis que ali vivem. No mapa, a gente identifica a região da Caatinga. A maioria da população é carente, depende do bioma para sobreviver. No país como um todo, a concentração nas cidades é muito grande. Nessa região, a concentração rural ainda é grande. E eles são adaptados ao semiárido. E lá, eles convivem com esse bioma. Então, precisa pensar, nós precisamos acabar com a seca do Nordeste ou nós precisamos adaptar para que essa característica desse bioma seja respeitada para que possa manter o equilíbrio e a harmonia nessa região. Vários problemas, a gente tem as queimadas, a gente tem a questão da seca, da devastação e o nosso lembrete da campanha, cultivar e guardar a criação. Aqui são colocados alguns problemas da Caatinga. 40 mil quilômetros da Caatinga se transformaram em deserto. Principalmente a ação de siderúrgicas e olarias. Substituição das espécies vegetais nativas por cultivos, quase sempre um cultivo, monocultivo. E para a pecuária, para a pastagem. Desmatamento e queimadas. 80% do ecossistema original já foram antropizados. Será que é a presença do homem, a presença da pessoa humana que degrada o bioma ou não é bem assim? Né? Às vezes a gente pensa, para ter um bioma preservado tem que tirar as pessoas de lá. Isso não é verdade. Deus criou o bioma e as pessoas para interagirem com essa situação. Então, não é a presença humana que degrada. Pantanal, um dos biomas mais ricos em termos de diversidade, né? Ele pega ali a região do Mato Grosso e outros países. A Unesco decretou Patrimônio Natural Mundial, reserva da biosfera. Santuário da Vida. Essa foto, essa imagem também seria bom ser contemplada, né, para que a gente pudesse ver a beleza que essa região do país apresenta para nós. Os povos, tem os povos indígenas lá presentes, o povo pantaneiro, né, povos que também estão soltando um grito de ameaça, porque a relação está difícil. Impacto. A gente tem o garimpo, né, usando técnicas que não são sustentáveis para retirar esses minérios da região, e isso está gerando grandes problemas. A retirada do ferro, do manganês, calcário e ouro está provocando esses desequilíbrios que a gente vê, vários peixes mortos, animais que estão totalmente enlameados, mas é uma lama cheia de minerais, e aí eles não conseguem sobreviver. Desmatamento, queimada, o problema do carvão e a quebra do equilíbrio ecológico. Pampa. Esse ocupa quase todo o território do Rio Grande do Sul e se estende para os países vizinhos. A região é basicamente plana, né? Então é uma vegetação rasteira. 2,5 milhões de brasileiros, mais ou menos, estão nessa região. Aí ele tem um ecossistema rico também em plantas, em árvores, em mamíferos. Tem aquela erva mate, né, que é a característica da região e que os gaúchos gostam tanto.
e tem uma diversidade populacional importante, indígenas, portugueses, os imigrantes italianos, alemães estão nessa região, africanos, entre outros. No Pampa tem também o problema da monocultura, né? A diversidade ela é substituída pela uniformidade. Eucalipto, pinos, madeiras que são utilizadas na indústria. E aí, essas ações elas impactam na agricultura familiar. Cerrado, ele ocupava 22% do território brasileiro. Ele pega toda a região central do país. Um bioma bem antigo, dizem o mais antigo que a gente tem aqui no Brasil. É considerado uma floresta de cabeça para baixo, porque a copa das árvores é pequena, mas as raízes elas são amplas, profundas e abertas. E isso faz a importância do cerrado, que é para a proteção da água. A água ela vai se depositar nessa região subterrânea. Ele é como se fosse o berço das águas. Ele é um bioma altamente afetado e, por conta disso, a gente tem graves problemas com a água. O povo do Cerrado, né, a diversidade dos povos também ali presentes, sertanejos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, comunidades tradicionais. E aí a gente tem várias regiões onde as máquinas derrubam e fazem um único plantio. Aqui são vários tratores vindo para tudo virar único, como está lá em cima. É tudo bem alinhadinho, tudo bem certinho, mas é uma única planta que tem ali, é um único cultivo que tem ali. A diversidade que Deus nos deu não está mais ali. Mata Atlântica, inicialmente era essa região aqui à esquerda. Como a gente recebeu os nossos visitantes do litoral para dentro, então, a primeira devastação aconteceu na Mata Atlântica. Hoje, a gente tem aquele mapa bastante tímido. O que é que a gente tem de território de Mata Atlântica? É uma floresta tropical com extrema riqueza na diversidade e é uma das mais ameaçadas. Hoje restam de 8% a 12% de floresta de Mata Atlântica. Também foi decretada pela Unesco Reserva da Biosfera. Eu não entendo muito bem o que significa ter sido decretado pela Unesco, porque uma vez que está decretado que é patrimônio mundial e a gente vê essa devastação permanente e contínua, o que está significando esse cuidado que o mundo está enxergando, mas que a gente não está conseguindo cumprir? Aqui, fotos dessa região que a gente poderia passar um tempo contemplando, né? As belezas todas que Deus nos entregou nessa região. Belíssimas imagens que merecem ser cultivado, contemplado e guardado. Então, a riqueza da Mata Atlântica, floresta de altitude, de encosta, manguezal, restinga, as araucárias que estão, infelizmente, bastante diminuídas e os campos de altitude. A diversidade cultural tem indígenas, tem pescadores, tem população ribeirinha. A Mata Atlântica, quais são os problemas dela? A especulação imobiliária, o agronegócio, o corte ilegal de armas, a poluição ambiental, a alta densidade populacional, né, a população urbana muito grande, e o turismo de segunda residência. As pessoas acham muito bom e bonito ter uma residência ali, bem ao lado da região da reserva, bem ao lado do rio, do lago, só que isso tem um impacto importantíssimo. Então, casas que permanecem vazias, que são utilizadas por um período bem curtíssimo do ano, mas o impacto é permanente. A gente tem o processo de extinção, né, de várias espécies animais e vegetais, e a monocultura como uma estratégia do agronegócio importante nessa região.